Glória a Deus. Confesso aos amados que se eu fosse pregar sobre a palavra, ficaria extremamente estreito para mim, pois após esta aula não tem mais o que nós debulharmos, né? Mas que Deus abençoe o nosso pastor Jocelino, sempre aí trazendo um maná quentinho do céu para nossas vidas e edificante, assim como fez hoje, né? Quero aqui fazer menção de algumas pessoas que estão conosco, né? Deus abençoe ao pastor Vladimir Rodinei, Raimundo Araújo, minha mãe Valda, o irmão Newton, né? Todos vocês aí que estão conosco, nos honrando aí com a presença de vocês, neste Café com Bíblia. E nós temos a certeza que Deus, Ele já começou a falar ao teu coração, desde os louvores que foram entoados, também a palavra, a qual o nosso pastor Jocelino, ele ministrou. E eu também gostaria de deixar algo da parte do Senhor para a tua vida essa noite. É uma palavra de reflexão muito conhecida que nos traz alguns ensinamentos. Livro de 2 Reis, seu capítulo de número 5. Vamos ler aqui o verso de número 3. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele certamente restauraria de sua lepra. Glória a Deus. Essa passagem a qual fizemos menção essa noite, ela é muito conhecida por todos nós. Vai trazer a nós a narrativa de um homem chamado Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um homem poderoso, ele era chefe de tropas, porém o texto vai dizer que ele carregava consigo uma lepra. E todos nós conhecemos a história de Naamã. Ele foi até o profeta para a fim de ter a sua situação mudada. Mas num primeiro momento, quando o profeta diz a ele o que ele tem de fazer, ele reluta. Mas vamos entender e compreender ao final da história de que Naamã, ele acaba acatando a ordem a qual Deus enviara pela vida do profeta e mergulha no Jordão 7 vezes. Então, ele tem a sua pele restaurada. Conhecemos bem o contexto dessa história, mas hoje eu gostaria de falar propriamente de um detalhe que é muito relevante e nos traz alguns ensinamentos. Este verso que nós acabamos de ler, ele vai nos contar acerca de uma menina. Menina essa que foi trazida presa da terra de Israel. Então, essa menina agora, ela passa a conviver na casa de Naamã. Interessante é que essa menina, ela era de Israel e agora passa a conviver na casa de Naamã. E ela estava presa. E o verso que nós acabamos de ler vai dizer: Oxalá que o meu Senhor se encontrasse com o profeta que está em Samaria. Certamente ele teria a sua pele restaurada. E aqui nós já começamos a aprender uma lição extremamente valiosa para as nossas vidas. Qual, irmão Paulo? Aquela menina, ela estava presa. Ou seja, ela estava passando por um cenário
adverso em sua vida. Ela não estava ali porque ela queria, mas sim por causa que ela foi levada presa. Mas ela, mesmo sendo levada presa e não estando em um ambiente a qual ela gostaria, ela não deixou de agir com benevolência para com Naamã. Ela poderia muito bem deixar a raiva, o rancor tomar conta de si e ficar calada. Mas não, mesmo em um ambiente contrário, ela não deixou de agir com benevolência para a vida de Naamã e apresentou uma possível solução para sua lepra ser curada. A primeira lição que eu aprendo com este texto é: nós não podemos deixar que as adversidades, os acontecimentos, os ambientes adversos nos deixem que não agimos com benevolência para com os outros. Aquela menina tinha tudo para se calar, ficar quieta, mas não. Ela agiu com benevolência para com Naamã. A primeira lição que eu compartilho através desse texto é: não deixe que as circunstâncias, não deixe que os ambientes adversos faça com que você não haja com benevolência para com o próximo. Não deixe que as situações criem rancor dentro do seu coração. Não deixe que as situações criem mágoas dentro de você. Glória a Deus. Vamos seguindo, ainda falando sobre a menina. Aquela menina, ela estava dentro da casa de Naamã. Naamã estava com lepra. E nós sabemos que a lepra, todos que tinham este problema, teriam que passar por alguns processos. Um deles era estar afastado das demais pessoas, para que não se propagasse essa lepra para mais pessoas e mais pessoas ficasse contaminada. Só que agora o texto vai dizer que aquela menina, ela está na casa de Naamã. Ô glória! E aqui eu aprendo algo fortíssimo. Ok, irmão Paulo? Nós vamos ver ao decorrer da história, quando Naamã é curado de sua lepra, que aquela menina, em nenhum momento, mesmo estando na casa de Naamã, ela ficou leprosa. Mas Naamã teve a sua lepra curada. Ô glória! Aquilo que estava em Naamã não passou para a menina, mas a mensagem que ela continha foi passada para Naamã. Você está lembrado lá de Marcos, no seu capítulo de número 5, a Bíblia vai nos falar acerca da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela continha um fluxo hemorrágico por 12 anos. Então o texto vai dizer que ela gastara com todos os médicos e nada tivesse feito para que ela melhorasse, mas sim indo de mal a pior. Só que teve um dia que ela encontrou Jesus e o texto vai dizer que ela tocou na orla de Jesus. E o mestre pergunta: quem é que me tocou? E os discípulos diz a ele, e aqueles que estavam diz a ele: mestre, a multidão te oprime e perguntas: quem é que me tocou? E Jesus diz: quem é que me tocou? Pois senti que de mim saiu virtude, ô glória. Nós sabemos que aquela mulher, ela não podia tocar em nenhum objeto e nenhuma pessoa,
pois ela era considerada imunda, e aquilo que ela tocasse também se tornaria imundo. Só que agora ela toca na orla de Jesus. Mas aquilo que está nela não transpassa para Jesus, mas a virtude que há em Jesus alcança aquela mulher. A menina, ela está na casa de Naamã. Em nenhum momento a lepra de Naamã transpassa para aquela menina, mas a virtude que há nela, a mensagem que ela continha consigo, transpassa para Naamã. E aqui eu aprendo algo muito lindo. Por quê? Porque quando nós temos a virtude do Senhor, o pecado não nos domina. Quando nós temos a virtude do Senhor, aquilo que está no mundo não nos alcança, mas nós alcançamos aqueles que estão no mundo. Glória a Deus. Então, Deus, ele fala para aquela mulher que ela está curada. Aquilo que estava na mulher não transpassa para Jesus, mas aquilo que estava em Jesus transpassa sobre a vida daquela mulher. E eu quero profetizar isso aqui essa noite através dessa mensagem. Tem virtude do Senhor sendo transpassada para a vida de pessoas. Tem virtude do Senhor sendo transpassada para a vida de pessoas esta noite. Ô glória! Vamos continuar aqui com o texto, ainda falando sobre a menina. Aquela menina, ela era de Israel, porém, ela estava em uma terra estrangeira. Perceba comigo, aquela menina, ela era uma estrangeira, não estava em sua terra, mas mesmo assim, ela não deixou de falar do Senhor a qual ela servia. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. Aquela menina estava em terras estrangeiras, porém, mesmo em terra estrangeira, ela não deixou de falar do Deus a qual ela servia. E eu não posso falar isso aqui sem lembrar da passagem do livro de Daniel. Daniel, no seu capítulo 6, vai nos contar acerca deste homem que leva o nome do livro. Este menino, ele não se dobrou perante a um decreto do rei. Foi jogado na cova dos leões, mas mesmo em meio à cova, Jesus o protegeu. Está lembrado de Sadraque, Mesaque e Abednego? Esses três jovens, eles estavam em terras estranhas, mas mesmo em terras estranhas, eles permaneceram fiéis ao Senhor e obtiveram vitória. Mesmo em terras estranhas, eles não estavam em sua terra natal, mas ele não abandonou ao Deus que ele serviam. Mesmo em meio à fornalha, Deus, ele nunca foi o quarto homem da fornalha, mas sim o primeiro. Pois antes de daqueles homens entrarem na fornalha, Deus já estava lá para protegê-los. Deixa eu pegar o gancho desta passagem para liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus, ele não te livra do deserto. Deus, ele não te livra da prova. Deus, ele não te livra de passar por lutas. Mas em meio à luta, ele é o primeiro a chegar. Em meio ao deserto, ele é o primeiro a estar contigo. Em meio aos vendavais, ele é o primeiro e ele está contigo e não te deixa sozinho. Ô glória, aquela menina, ela é fiel mesmo em terras estranhas. Permaneça fiel mesmo em meio a um mundo babilônico. Pois quando nós permanecermos fiel mesmo em um mundo babilônico,
Deus, ele nos garante vitória. Deus, ele está conosco. Para finalizarmos a nossa reflexão, nós vamos ver ao decorrer da história e não vamos achar essa informação. O nome da menina. Nós vamos ler, podemos ler todo o capítulo e toda a passagem, mas nós não vamos encontrar o nome da menina. O nome da menina, ela não é citado em nem o momento. Todas as vezes que é feito referência sobre ela, é citado uma menina. E aqui eu aprendo algo. O que, irmão Paulo? Aquela menina não tinha um nome, mas tinha uma mensagem. Oh, glória! Aquela menina não tinha uma posição social elevada, mas tinha uma mensagem. Aquela menina não tinha uma alta patente, mas tinha uma mensagem. Aquela menina poderia não ter o seu nome citado, mas ela carregou consigo uma mensagem que foi a percussora para que Naamã fosse restaurado de sua lepra. E aqui eu aprendo que tem muita gente anônima, que não tem nome, mas tem mensagem. Tem muita gente anônima, que não está nos grandes congressos, mas tem mensagem. Pois podemos não ter nome, mas se tivermos a mensagem do Senhor, é o que importa. Aquela menina não tinha um conhecimento, mas ela tinha a mensagem para liberar para Naamã. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa falar melhor ao coração de você através dessa reflexão. Não tinha nome, mas tinha a mensagem. Aquela menina não tinha nome, mas ela possuía uma mensagem. Que Deus te abençoe. Vou passar aqui a oportunidade para o nosso pastor. Ele vai estar aí orando e dando término da nossa live.